Olá, turma! Estamos começando mais uma videoaula de enfermagem centro cirúrgico, né? Clínica cirúrgica. Vamos dar continuidade, sequência ao nosso conteúdo, através de plataforma Google Sala de Aula que vocês estão acessando, tá? E como proposta da aula de hoje, nós vamos iniciar com uma definição, porque hoje nós vamos passar pelo pré-operatório, tá bom? Enfermagem cirúrgica, definição. É a parte da enfermagem que presta assistência ao paciente cirúrgico nos períodos pré, trans, que seria o intra, né? E pós-operatório, com o objetivo de prevenir complicações físicas e emocionais para reabilitação e recuperação. Então, tudo começa no pré-operatório. Se eu não trato aquele paciente, né? Se eu não sigo toda a orientação que o pré-operatório requer desse paciente, se ele não segue, se eu não presto assistência necessária de assistência de enfermagem ao pré-operatório para esse paciente, ele vai ter complicação na hora da recuperação. Quando ele chega lá no pós-operatório, ele vai ter complicações, né, referentes àquele pré-operatório que não foi feito da maneira correta nesse paciente, tá ok? Então, como eu disse para vocês, a enfermagem, né, perioperatória, ela vem na fase operatória, pré-operatória, perdão, fase intraoperatória e fase pós-operatória. Hoje, especificamente na aula de hoje, nós vamos ficar na fase pré-operatória. Nas outras, a gente dá sequência intra e após, ok? Cuidado de enfermagem no pré-operatório, galera, abrange desde o momento da decisão cirúrgica até a transferência do cliente, que seria o paciente, para a mesa cirúrgica, tá? Então, quando o médico decide pelo ato cirúrgico recorrer ali como forma de tratamento, né? O ato cirúrgico já inicia esse pré-operatório. Aí o período pré-operatório ele se divide em mediato e imediato, tá? Vamos agora definir os dois. Pré-operatório mediato. O cliente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que auxiliarão o planejamento cirúrgico, tá? Então, acontecem cirurgias planejadas, eletivas. O tratamento clínico para diminuir os sintomas e as preocupações necessárias para evitar complicações pós-operatórias, ou seja, abrange o período desde indicação para a cirurgia até o dia anterior à mesma, tá, gente? Então, é o momento que aquele paciente vai ser submetido a todos os exames necessários, tá? Para ver, né, como que tá seu quadro clínico, como se encontra o seu organismo, para o médico realizar as tomadas de decisões, Pré-operatório imediato, corresponde às 24 horas anteriores à cirurgia e tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico, mediante os seguintes procedimentos. Procedimentos aí no pré-operatório imediato, tá? Assistência de enfermagem, gente. E nós estamos falando, não somente centro cirúrgico, nós estamos falando de clínica cirúrgica, que é onde vai acontecer esse pré-operatório imediato, tá? O paciente vem, ele dá a entrada na internação, tá? Para aquela cirurgia, aí ele passa a ser um pré-operatório imediato, tá? Lá nessa clínica cirúrgica, onde ele vai ficar internado, tá? Que nós vamos realizar, os procedimentos. Jejum, a limpeza intestinal, esvaziamento vesical, que é da bexiga, preparo da pele, aplicações de medicação pré-anestésica, tá? Isso vai acontecer dentro da clínica cirúrgica, diferente do centro cirúrgico, tá bom? Só para vocês entenderem. Essa clínica cirúrgica é onde o paciente é admitido para que todo esse preparo do pré-operatório imediato possa acontecer com ele, tá? Já o mediato é quando ele consulta no ambulatório cirúrgico e ele vai, né, procurar os recursos para estar realizando os exames necessários para essa cirurgia, tá bom, gente? Essa é a diferença. No pré-operatório imediato, quais são as medidas, né? O que é assistência para esse paciente, tá? É o preparo emocional. Muitos pacientes não recebem bem a notícia da cirurgia, têm dificuldade, né? Referente a essa cirurgia. Orientar contra dor e náusea, né? São duas principais complicações aí pós-cirúrgicas.
Orientar quanto à deambulação precoce, ensinar movimentos ativos dos membros inferiores, é questão de evitar aí a trombose nesse paciente, né, o risco de trombose. Então, é necessário que se faça isso. Se o hospital dispõe de serviço de fisioterapia, também pode ser acionado esse serviço para estar auxiliando essa movimentação desse paciente, tá? Isso também nesse pré-operatório imediato. Isso depende do protocolo do hospital, de como o hospital procede referente a esse paciente, tá? Esse pré-operatório imediato aí. Mensurar dados antropométricos, tá? Que seria peso e altura. Sinais vitais para posteriores comparações. Então, às vezes, aquele paciente no pré-operatório imediato ele apresentou, né, um sinal vital tal, e no dia lá, ou no pré-operatório imediato, ele apresentou outro. Então, para fazer comparações clínicas mesmo, é necessário que a gente faça essa mensuração aí, essa aferição desses tais vitais, ok? E das medidas também antropométricas. Encaminhar para realizar exames de sangue, raio-x, eletrocardiograma, tomografia e outros, tá? Assim que necessários. Esse encaminhamento aí, na verdade, quem prescreve esses exames, né, são os médicos, mas a gente encaminha esse paciente, né, dentro, às vezes é realizado dentro do próprio hospital, é realizado às vezes dentro de outra unidade, depende também como que é o fluxo aí, municipal ou estadual, né, que refere a esse paciente, que está disponível para esse paciente, né, com o recurso, que a gente tem público e privado. Preparo do intestino quando indicado dia antes ou na noite anterior da cirurgia, tá? É também prescrito aí pelo médico, dependendo da cirurgia que for feita, tá legal, galera? Pré-operatório imediato, prevenindo complicações anestésicas, jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia. Objetivo evitar vômitos e prevenir a aspiração de resíduos alimentares por ocasião da anestesia. Gente, quando o paciente está submetido ao processo anestésico, o movimento peristáltico do corpo não está acontecendo, né? E aquele refluxo gástrico, aquele refluxo ali através desse vômito por conta do processo anestésico, pode causar uma broncoaspiração nesse paciente, tá? Então a gente vai prevenir isso daí realizando esse jejum. Por isso a importância desse jejum aí no pré-operatório imediato. Só um momentinho que eu vou conectar meu computador aqui na tomada, porque está descarregando. A bateria está zerando. Ok. Preparo da pele, né? Ela entra aí nesse pré-operatório, é muito importante, tá? É a famosa tricotomia que nós temos que realizar nesse paciente. Prevenção de complicações com relação à infecção. Pele, higiene pessoal, tá? O banho aí com a nossa clorexidine, tá? Muito importante que seja feito isso. Essa tricotomia que eu disse para vocês, máximo de 2 horas antes, ou no próprio centro cirúrgico, em menor área possível e com métodos e menos agressivos, tá? Porque, gente, quanto mais tempo antes da cirurgia eu realizo essa tricotomia, mais chance de infecção para esse paciente, tá ok? Ela pode ser realizada lá na clínica cirúrgica ou até próprio mesmo dentro do centro cirúrgico, tá bom? Dependendo da rotina, nossos protocolos que a instituição na qual você está trabalhando preconiza, tá? Lavagem intestinal, também é feita em algumas cirurgias. Esvaziamento intestinal, de 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico é necessário, tá? Pode ser usado alguns medicamentos aí, são os laxativos, pode ser estar utilizando para isso também. Lavagem intestinal, a introdução de líquidos, volume no máximo de 200 ml no intestino, através do ânus ou na boca da colostomia, tá? Com o objetivo de promover o esvaziamento intestinal. Pode estar fazendo aí, tá? Essa questão dessa lavagem intestinal nesse paciente. Enema, né? São os enemas. É a aplicação de no máximo 500 ml de substâncias, contrastes, né? Radiológicos, medicamentos, etc. É introduzido ali pelo reto.
Passando essa fase intestinal, nessa lavagem intestinal que está dentro do pré-operatório, né? A gente diz aí também, ó, remoção de joias, anéis, próteses dentárias, lentes de contato, isso é muito necessário. O paciente não pode entrar para dentro do centro cirúrgico com esses itens, tá? E alguns outros que são observados também pela própria equipe de enfermagem antes do ato cirúrgico, tá? Se você percebeu, tem algum corpo estranho ali que não possa ser entrado, não possa entrar dentro do centro cirúrgico, faça a retirada antes, tá, gente? Isso é muito importante. O paciente não pode entrar com nenhum corpo estranho, tá? Por conta do risco de infecção, a prótese dentária ali no ato anestésico atrapalha tubo, tá? Então, alguns percebeu que tem esses itens, percebeu que tem outros corpos estranhos que não podem adentrar o centro cirúrgico, faça a retirada, retirem antes. Esvaziamento da bexiga, muito importante também, tá? Ela pode ser o esvaziamento espontâneo, né, antes do pré-anestésico, e a sonda vesical de demora, né, que seria a sondagem do paciente. Cirurgias em que a mesma necessita ser mantida vazia ou naquelas de longa duração, o que é feito geralmente realizado no centro cirúrgico, tá? Esse cateterismo vesical aí. Depois a gente vem, ó, sinais vitais antes de encaminhar para o centro cirúrgico. Isso nós estamos falando de clínica cirúrgica, tá? Estou falando antes dele adentrar para o centro cirúrgico. Algumas ressalvas nós fizemos aqui dentro, que pode ser realizado lá dentro também, mas nós estamos agora com foco na clínica cirúrgica, antes desse paciente ser encaminhado, tá ok? Nossa aula hoje é para isso. Ó, verificar o prontuário, exames, consentimento livre informado, prescrição, registro de enfermagem, encaminhamento junto ao paciente. Galera, verificação de prontuário de paciente, isso é muito importante. Eu falei na aula anterior, na videoaula anterior, que nós temos que abraçar o prontuário do paciente, tá? Além de todos os cuidados prestados, eles precisam ser registrados, devidamente registrados, tá? Todas as prescrições ali checadas, tudo realizado, tá? Medicações que aquele médico, né, prescreveu para aquele paciente ali, tem que estar tudo em dia. Então, o prontuário, nós temos que abraçá-lo para verificar, principalmente exames, tá? Que foi exigido no pré-operatório. Esses exames auxiliarão o médico lá, até mesmo dentro do centro cirúrgico, né? São muitos pacientes que entram, que saem. Então, às vezes, o médico, ele tem uma dúvida de algum exame, ele precisa, às vezes, ver algum exame de imagem, algum exame sanguíneo. Esses exames têm que estar contidos no prontuário para que esse médico possa dar sequência ao procedimento lá dentro do centro cirúrgico, tá bom? Então, isso é necessário e de responsabilidade do técnico de enfermagem que está lá prestando assistência na clínica cirúrgica, onde esse paciente está internado para momentos antes desse ato cirúrgico aí, ok? Então, isso é muito importante. Administrar medicamento pré-anestésico 45, 60 minutos antes do início da anestesia. Isso também vai estar com prescrição médica, tá? Manter o ambiente silencioso para promover relaxamento. A gente precisa que esse paciente, né, tenha o máximo de estresse possível para não atrapalhar, né, o seu sistema dentro do centro cirúrgico. Vestir o paciente, né, gente? Tirar a roupa que ele se encontra e posicionar a roupa cirúrgica lá, camisola, gorro e propé. Promover a limpeza e arrumação da unidade, tá? Após que ele foi, esse paciente depois ele vai virar intraoperatório, depois pós-operatório, para a gente estar recebendo ele dentro da clínica cirúrgica de novo. Tá bom? Então, hoje a gente está passando pelo pré-operatório. Depois a gente vai ver também que, né, no intraoperatório ocorre dentro do centro cirúrgico. O pós-operatório, ele retorna para nossa clínica, né? Primeiro ele passa pela sala de recuperação pós-anestesia, que a gente vai conhecer também nessa disciplina. E ele retorna para a gente na clínica cirúrgica para fazer esse pós-operatório também, tá? Ó, os medicamentos aí pré-anestésicos, mais comuns são os opiáceos, nós vamos passar por eles também, tá? Benzodiazepínicos, hipnóticos, neurolépticos, tá? Nós vamos passar por todas as medicações também, vocês vão ver a importância e qual a necessidade de a gente estar administrando essa medicação, lembrando que com prescrição médica, tá? Eu não citei aqui para vocês, mas é protocolo
muitos hospitais, esse paciente passar, né, ele vai passar por consulta com um cirurgião que vai realizar a cirurgia dele, é esse cirurgião que vai fazer essa prescrição de todos esses exames necessários, mas ele também passa por uma consulta com o médico anestesista, tá? Que vai ser avaliado para ver as condições físicas desse paciente, né, a vitalidade desse paciente, como está funcionando esse organismo desse paciente, porque a gente sabe que uma das principais complicações cirúrgicas é o ato anestésico. Bom, então esse paciente precisa de passar por essa consulta com esse anestesista para não ter complicações. Vamos passar também dentro dessa disciplina por algumas complicações cirúrgicas, tá ok, galera? Então, galera, por hoje é só, tá? É a nossa aula do pré-operatório. Lógico que a gente vai ter mais conteúdo referente ao assunto e fiquem tranquilos, aquietem o coraçãozinho de vocês que vai dar tudo certo, tá? É uma disciplina um pouco complexa, acredito eu, né? Tenho certeza que quando nós retornarmos a nossa coordenação nós vamos conseguir fazer um apanhado, mas o momento agora é que vocês tenham contato com a disciplina, que vocês abram a mente de vocês e busquem também pesquisas referentes a esse assunto, tá? Que o momento agora não é pra gente deixar de estudar, pelo contrário, a gente precisa de estudar. Tá bom, meu povo? Então, acalmem o coraçãozinho de vocês. Quando nós voltarmos, nós vamos dar um apanhado de todo esse conteúdo, mas eu preciso que vocês falem assim, o Lineker já comentou sobre isso, né? Porque a gente, talvez, o nosso tempo não seja tão maior, né? Então, a gente precisa que vocês tenham, pelo menos, contato com essa disciplina antes da gente voltar, tá ok? Fiquem com Deus. Desculpa mais uma vez qualquer coisa e até o próximo vídeo.